Amém? Glória a Deus, irmãos. Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de Lucas, capítulo 9. Evangelho de Lucas, o médico, o Dr. Lucas, que escreveu tanto o Evangelho que vem com seu nome, quanto o livro de Atos. Atos dos Apóstolos. Ele retrata de maneira muito completa, desde o nascimento de Jesus, desde a gestação de Maria, depois alguns eventos que nenhum outro evangelho representa. Lucas vem de maneira bem completa, trazendo um relato a respeito de Cristo, até mesmo porque diz o texto que ele fez uma acurada investigação dos fatos para apresentar ao excelentíssimo Teófilo. E é interessante porque o Evangelho e o livro de Atos são livros que se completam e podem nos dar uma realidade muito grande da chegada do Messias e o início da igreja e a expansão da igreja. Maravilhoso demais. Se você quer ter um desafio aí para ler nessa quarentena, eu convido você a ler um capítulo por dia de Lucas. Terminando Lucas, vai para Atos e você vai ter um relato bem completo, desde o nascimento de Cristo até a expansão da igreja, que com certeza culminou o evangelho a chegar até mim e até você. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Então, uma boa dica aí de leitura bíblica para você fazer enquanto estamos em pandemia, estamos nesse momento aí. Lucas, capítulo 9, verso 23 até o 26. Lucas 9, 23 ao 26. Quando se encontraram, diga glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Dizia a todos, isso é Jesus dizendo: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se, ou causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Versículo 23, vamos ler juntos? Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Que pelo Espírito Santo do Senhor, Ele possa falar ao nosso coração mais um pouco na noite de hoje, para a glória e louvor do nome dEle, amém? Esse texto é maravilhoso demais, meus irmãos e minhas irmãs, e a pergunta inicial para mim e para você que você é discípulo ou você é multidão? Pastor Tiago e os adolescentes fizeram um estudo a respeito desse tema, e eu fiquei com esse tema na minha mente reverberando. Você é discípulo ou você é multidão? Aí você vai me dizer, tem diferença? Muita. Lembra onde Jesus estava? Sempre tinha uma multidão que cercava Jesus. Primeiro que Jesus era novidade. Um profeta que faz milagres, que cura, que multiplica pães, que faz maravilhas, todo mundo está encantado. Existe um curador, existe um homem que se diz que é filho de Deus. E todas as multidões afluíam de lugares distantes e vinham para perto de Jesus. Mas naquela multidão havia alguns discípulos. Se você ler o Evangelho de João no capítulo 6, no Evangelho de João no capítulo 6, a gente vê que uma multidão era tão grande, e um discurso de Jesus foi dito assim de maneira tão firme, que o povo começou a ir embora. Falou assim, não, esse negócio agora mudou o assunto, era melhor quando ele fazia milagrezinho, quando ele fazia de pães. E o povo foi dispersando, por fim Jesus olha, só tem um pouquinho lá, os 12. E ele diz, vocês também não querem ir? E os outros que foram embora foram dizendo, dura esse discurso, quem poderá ouvir, quem poderá suportar? E diz então que aquela multidão que não era discípulo não permaneceu na presença de Jesus, mas os discípulos sim firmaram, e quando Jesus fala, vocês também não querem ir, eles disseram, Senhor, para quem iremos, se só Tu tens palavras de vida eterna. Os discípulos de Jesus reconhecem que de Jesus emana toda a vida, e vida abundante, vida plena. Não apenas uma vida física, não apenas para saciar fome física, não apenas para curar as mazelas dessa vida, mas para o reino espiritual, para a glória de Deus, para a eternidade. Esse texto aqui é marcante mais, é o texto áureo,
porque a salvação é pela graça, amém, irmãos, aleluia? Nós não temos dúvida, a salvação não é mérito meu e nem seu, foi pela graça soberana do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu lá na cruz do Calvário. Ele deu a sua vida voluntariamente, Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia para nos trazer vida eterna, vida abundante. Não é mérito meu, eu não sou salvo porque eu mereço, porque eu paguei um preço. Tem muita gente que usa essa expressão, irmãos, eu recebi essa bênção, mas eu paguei um preço, viu, irmão? Eu jejuei muito, orei muito, como se fosse quase que empurrando a Deus. Hoje de manhã o pastor Hamilton mencionou essa verdade. Muitas pessoas quase que falam assim, eu jejuei muito, porque Deus não estava fazendo nada, e eu jejuei, clamei, e aí Ele agiu. É quase que o jejum nosso é colocando Deus na parede, dizendo, Senhor, precisa me abençoar. Eu quero que o Senhor me abençoe. E muitas pessoas até têm ensinado, bata o pé e exija, determina a sua bênção. E eu fico olhando para esse texto porque não há merecimento em nós. Efésios 2,8 diz, pela graça vocês são salvos mediante o quê? A fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie e diga, eu mereci. Eu fico pensando quando a pessoa chega assim e fala assim, eu paguei um preço por isso, ele não tem gratidão a Deus, ele diz assim, Deus devia me pagar mesmo, porque eu lutei para ganhar. Então a pessoa chega lá na frente e diz assim, eu cheguei aqui, foi com o meu suor, viu, irmãos, olha isso aqui, se não fosse a vida do Senhor em nós, se não fosse a saúde, a sabedoria, a graça, irmãos. Muita gente conquistando muita coisa, mas perdendo a própria alma. Muita gente enchendo celeiros, mas sem a bênção de Deus permanente, apenas para essa vida. Esquece que nós somos limitados, aqui é 70, 80, 90, até 120 aí, para alguns que, pouquíssimos, raros. Mas nós sabemos que nos reservam a eternidade. Então nós não somos salvos pelas obras que praticamos, mas porque somos salvos, nós praticamos as obras. As boas obras que nós praticamos hoje são uma representação física e real da minha salvação, que já aconteceu no meu coração. Então a diferença é esta. Nós não somos salvos por causa das boas obras, mas porque somos salvos, praticamos boas obras como fruto dessa salvação de Jesus que me alcançou. E isso é algo real. Então o texto aqui começa dizendo, se alguém quer vir após mim. É interessante que Jesus no meio da multidão diz, se alguém quer vir após mim, mas aí você pode dizer, pastor, mas a multidão já está seguindo Jesus. Mas a multidão segue Jesus não compreendendo a real necessidade do que é ser um discípulo. A multidão segue Jesus empolgada com a experiência de Jesus, porque Jesus toda hora surpreende com o negócio. É um endemoniado que está lá, quando é fé, está livre. É um doente, vários outros milagres aconteceram após esse texto. De vez em quando tem só 5 pães e 2 peixes, Jesus faz milagre, transforma, multiplica. O povo está encantado, gente que era leproso está curado. Mas as pessoas apenas estão assim, quem é este? Elas ainda não reconheceram o que de fato é ser discípulo. Eles são multidão perto de Jesus. Eles seguem Jesus. Interessante que em Mateus capítulo 11, verso 28, tem um versículo que diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Jesus convida a ele, claro. E ele diz, e se vocês quiserem vir após mim, essa condição que é dada ao homem de ir até Ele, porque Ele já nos convidou a ir até Ele, dizendo, venham a mim. Eu fico pensando que presente maravilhoso é esse que Deus nos deu. Porque Ele, por graça, misericórdia e favor, deu a vida lá na cruz. E nós hoje, quando reconhecemos, confiamos, entregamos a nossa vida a Ele, reconhecendo-o como nosso único e suficiente Salvador, irmãos, diz a Bíblia que nós glorificamos a Deus com isso. Nós exaltamos ao Senhor pelo sacrifício. Alguém fala assim, Jesus morreu porque eu sou muito importante. Jesus morreu porque Ele nos amou. Ele morreu não é porque havia merecimento em nós, mas é porque o coração de Deus é bom. A bondade plena só habita lá. De vez em quando a gente tem umas atitudes boazinhas, a gente faz algumas coisas, a gente até posta no Facebook para dizer, olha como eu estou sendo bondoso. Solta um foguete. Dá uma oferta e faz questão de que a pessoa às vezes fique sabendo, dá uma cesta básica e diz, eu doei umas 10 cestas básicas esse mês. Não que você não deva fazer isso, mas faça mais, glorifique a Deus com isso, não precisa chamar para si.
Se alguém quer vir após mim, vinde a mim. Interessante, quando Jesus estava, a multidão estava. Mas não há muitos dele, diz Mateus 6,26, que muitos estavam perto dele, em João 6,26, dizendo que vinham atrás dele, após ele, por causa do pão que Jesus multiplicava. E não por causa da palavra de vida. Mas o verdadeiro discípulo, aquele que é discípulo e não é multidão, ele não apenas vem após Jesus, mas ele toma uma posição na vida. Ele nega a si mesmo. Irmão, essa expressão é forte demais, não é verdade? Fala comigo assim, não é verdade? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. O que é essa expressão, a si mesmo se negue? Porque há uma atitude agora, nossa. E eu fico pensando que hoje em dia o que não temos sido ensinado é negar nós mesmos. Pelo contrário, a gente fala assim, Deus existe para nos fazer feliz. A máxima do tempo é, Deus, você é cabeça, você não é cauda, você nasceu para ser feliz, você nasceu para triunfar, você nasceu para reinar. E essa expressão tem consumido, e muita gente fala assim, quando a gente prega contra isso, fala assim, o pastor não sabe experimentar. Nós nascemos para ter uma mente milionária. A expressão agora do momento, através dos pastores coachings, é você nasceu para ser milionário. Você é filho do rei, você nasceu para ser o primeiro. E essa expressão tem consumido a alma, porque uma coisa que a gente não quer é negar a nós mesmos. Sabe o que é? Porque negar a nós mesmos é negar a nossa própria vontade. É negar o nosso modo de planejar a vida e permitir que o Espírito Santo de Deus e que Deus que habita em nós pelo Espírito conduza a nossa vida de acordo com a vontade soberana e eterna dele. Negar a nós mesmos é negar a nossa carne e viver para agradar a Deus. Você pode dizer amém por isso? Aleluia? Então negar a nós mesmos é um grande desafio, porque nessa geração de hoje, a geração das postagens, a geração que o corpo, a imagem conta muito. O que as pessoas não querem é negar-se a si mesmas. Elas querem que todo mundo veja o quanto ela está esbelta, o quanto o crossfit tem ajudado. E nada contra, viu? Tem que postar mesmo, tem que ter saúde. Mas nós, muitas vezes, estamos mais preocupados com a imagem a ser vendida. Uma comidinha, melhorou a comida um pouquinho lá em casa, a gente posta. O dia que o arroz e o ovo frito, pouca gente posta, né, irmão João? Não tem coragem não, mas o dia que a picanha está lá na chapa, quentinha, a gente posta e fala assim, hoje está difícil. E ainda faz figuinha para os outros ainda, passando na vontade nos irmãos. Mas assim, eu fico pensando, porque nessa geração performática, onde a imagem conta, Deus está dizendo, você precisa negar a si mesmo. O que Deus deseja para mim e para você é que nós desapareçamos. Importa que ele cresça e que nós diminuamos. Cada dia mais o Eliezer sumir. E quem tem que aparecer? Cristo vivendo através da minha vida. Você pode dizer amém por isso? Aleluia? Irmãos, a Bíblia diz que nós precisamos negar a nós mesmos. Gálatas 2:20 diz, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo pela fé no Filho de Deus. Irmãos, as pessoas precisam ver Cristo vivendo através de nós. Porque o discípulo de Jesus, ele não mostra o seu nome, ele é embaixador em nome de Cristo, ele representa o reino celestial. O verdadeiro discípulo, ele não está preocupado em fazer o nome dele conhecido, mas o nome de Cristo conhecido. O verdadeiro discípulo de Jesus quer que a glória seja dada, mas não a ele, mas a Deus. Eu canto bem, glória a Deus. Eu prego bem, glória a Deus. Eu faço algo bem, glória a Deus. Eu sou um ótimo profissional, glória a Deus, porque é pela graça de Deus e para a glória de Deus é que eu existo. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele não traz para si a glória. Ele não traz para si o favor, dizendo, eu preciso ser reconhecido mais nesse lugar. Eu precisava ser mais bem valorizado. Eu sei que a área humana e o coração humano, eu falo por mim mesmo e por você, quantas vezes a gente fica ofendido porque parece-nos que não nos reconhece como queríamos que fôssemos reconhecidos. Eu já vi gente mendigar curtidas, os famosos likes na internet. Eu já vi gente mendigar. Tirou uma foto, postou, aí não contente com o tanto de like que teve, manda uma mensagem no seu particular e diz assim, curta minha foto lá. Gente que está precisando, quando você posta algo que não deu tanta visibilidade, quando não teve tanto alcance, você diz assim, vou tirar. Aí vai lá e exclui porque não foi legal. As pessoas vivem para vender uma imagem.
Irmãos, quero em nome de Jesus te dizer, nós somos uma geração privilegiada. Nós temos um alcance hoje que nenhuma geração, nem o próprio Cristo, teve o alcance instantâneo como nós estamos tendo. Você tem capacidade de fazer um vídeo aqui hoje, se você tiver uma amizade com alguém agora lá no Japão, ele vai acessar o seu vídeo praticamente instantaneamente. Só com o delayzinho, lembra do delay da televisão? Que às vezes passa lá, aí fica uns segundinhos assim esperando, a pessoa fica balangando a cabeça, igual a lagartixa, né? É isso mesmo, aí dá o tempinho, é um tempo, um intervalo mínimo. O que a mídia nos proporcionou, e nós poderíamos usar isso tudo para a glória de Deus. E muitas vezes o que nós mais queremos é que o nosso nome seja grande. Talvez como a Torre de Babel, dizendo, vamos nos ajuntar, fazer uma grande torre, para tornar o nosso nome célebre. O desejo e o anseio da alma humana, da multidão, é que eles sejam saciados pela sua própria vontade. Negar a nós mesmos é um desafio, porque às vezes nós temos desejos e vontades. A gente chega para Deus com uma lista grande, dizendo, Senhor, realiza essas minhas vontades. Senhor, eu quero isso. Eu fiquei pensando, eu imagino, eu vou falar com todo respeito e cuidado, e aos irmãos de casa também, eu imagino a nossa oração de 2019 para 2020. Nós cantamos uma música, tema aqui, dizendo, eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. O tema da virada de ano desse ano, da nossa igreja, foi, enquanto a virada não acontece. E por mais pessimista que qualquer um de nós aqui fôssemos, nenhum imaginaria que nós viveríamos o que estamos vivendo. Talvez na sua lista, você chegou dia 31 de dezembro aqui no culto vigília, e você apresentou uma lista para Deus, e esse ano vai ser o ano da minha vida. E eu vou te dar uma palavra, esse ano tem sido o ano de Deus na minha vida. Independentemente das circunstâncias. Sabe por quê? É o ano de Deus agora, não é o meu. Muita gente queria viver um ano, e queria que Deus apenas batesse o carimbo, homologasse. Mas agora nós estamos de fato vivendo uma dependência de Deus. O que é a nossa vida, irmãos? O que é a nossa vida se não for a misericórdia e a graça do Senhor? Não teve um tempo, eu imagino, na história dessa geração, onde a voz de Deus estivesse ecoando tão alto como nesse tempo. Onde a voz de Deus estivesse ecoando dizendo, volte-se para mim, olhem para mim, busque em mim. Esse é o tempo, irmãos, onde a virada do Senhor vai acontecer na nossa história, eu creio. Mas a virada, às vezes, não é a mansão do ano, você queria o carro que você queria mudar ou trocar. A virada de Deus na sua vida é um novo modo de viver, um novo modo de agir, um novo modo de enxergar a vida, valorizando o que de fato precisa ser valorizado, valorizando os seus entes queridos, irmãos. Quando agora, essa semana, eu visitei algumas pessoas idosas, nossa igreja visitou com os cuidados, claro, levando Santa Ceia, e numa casa que eu fui, a pessoa só chorava, só chorava, porque nesse momento, está trancado em casa, não pode receber visita dos entes queridos. E eu fiquei vendo aquela situação, eu fiquei olhando e falei assim, quantas vezes nós tínhamos a oportunidade de poder abraçar, estar junto, e nós nos distanciamos, e agora Deus está nos dando a graça de repensar o que de fato tem valor, o que de fato é importante para nós. Algumas pessoas voltou para casa, e o maior desespero delas foi isso. Você acredita? Teve gente que falou assim, meu Deus do céu, eu não aguento ficar em casa mais, eu não aguento ficar com esses meninos perto de mim. Gente que já não sabia mais viver em família. Irmãos e irmãs que não sabiam mais o valor do que de fato é valor, o valor real das coisas e principalmente da sua própria casa. Eu quero dizer para você, meus irmãos, que esse ano é um ano de Deus para nós. E mesmo que tudo esteja contrário, mesmo que gente querida nossa seja cometido com esse vírus, você possa falar, o pastor está doido, mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, esse ano é o ano de Deus para a sua vida, para que eu e você comece a focar de fato naquilo que é importante. E para que nós agradeçamos a Deus, porque diz que a Bíblia, que na volta gloriosa do Senhor Jesus, se daria com alguns eventos, e esse evento era um deles. Pandemias, tempos de dor, difíceis. Seriam luzes para dizer, Jesus está voltando. Amém? Aleluia, glória a Deus. Jesus está voltando. E aí eu fico pensando, sabe por que é difícil negar a nós mesmos? Porque nós vivemos a nossa vida aqui, achando que é aqui que a nossa vida vai ser plena. Não é, meus irmãos.
Negue-se a si mesmo. Eu fiquei lembrando do jovem rico, que tinha muitas riquezas. E ele chega até Jesus e diz: Jesus, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus fala para ele: você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás. Ele disse: sim, eu tenho observado isso aí desde pequeno. Ele falou: mas falta uma coisa para você. Vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres, depois vem e me segue. Negue-se a si mesmo. Aquele jovem abaixa a cabeça. O jovem, eu imagino aí dos 40 anos, porque a Bíblia diz que o jovem, a Bíblia até os 40 é jovem ainda. Então nós temos muitos jovens aqui, amém, irmãos? Aleluia? Só jovenzinho. Por isso que as mulheres acima dos 40 já falam: oi menina, né? Porque 40 é menina ainda. E diz a Bíblia que ele baixou a cabeça, entristecido, foi-se embora, porque ele era dono de muitas riquezas, muitas propriedades. Eu fiquei pensando aquele homem que não teve coragem de negar a si mesmo, negar a sua vida, em favor da vida plena. Talvez muitos de nós aqui não temos coragem de abrir mão de algumas coisas para essa vida. Irmãos, entenda comigo o seguinte: a nossa vida aqui é tão passageira, mas tão passageira e tão pequena, tão curta. Tem pessoas da nossa idade hoje que faleceu, da nossa idade. Quando eu falo assim, é para você entender que tem pessoas aqui de gente nova e gente mais velha. Gente da sua idade hoje faleceu. Os dias dela aqui na terra acabou. E o que ela semeou? Para onde ela semeou? Para onde é a eternidade dela? Irmão, você tem que entender que tem muitas pessoas abrindo mão das coisas eternas por coisas dessa terra. Empolgados demais com essa vida, mas essa vida é tão pequena, é tão passageira. E em nome de Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, coloque a sua esperança em Deus, foque no Senhor, volte-se para Deus, coloque a sua família no altar de Deus, porque o dia da volta do Senhor se aproxima, e o dia que nós estaremos para perto do Senhor pode ser amanhã que a senha é cantada, 87, e é o pastor Eliezer. Estou pronto, Senhor. Negue-se a si mesmo. O homem que não nega a si mesmo não tem capacidade de ser um discípulo de Jesus. O homem, quando eu digo aqui, é homem e mulher. Mateus 7, 21 diz que muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, mas nós profetizamos em Teu nome, fizemos milagres, sinais e maravilhas. E Jesus vai dizer assim: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vocês que não fazem e não praticaram a minha vontade. Fiquei pensando nisso. O compromisso não apenas de ir até Jesus, é negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz dia a dia e segui-lo. E tomar a cruz aqui, irmãos, a caminhada não vai ser fácil, não. Não é fácil, mas tem recompensa. Você pode dizer glória a Deus por isso, aleluia? A sua caminhada não vai ser fácil, mas tem recompensa. Quem não tem Cristo vai ter uma caminhada difícil também e sem recompensa. Por isso que é importante você entender: eu vou sofrer e vou passar por que eu tiver que passar no caminho, em Cristo, porque a recompensa virá para aqueles que permanecerem fiéis até o fim. A caminhada não vai ser fácil, porque o caminho é estreito, a porta é estreita, o caminho é apertado, mas eu quero dizer para você que a recompensa, lá no final, tudo aquilo compensa todo o sofrimento. Alguém já disse que vale a pena servir a Jesus. Eu digo assim: não vale a pena. Vale a galinha inteira. Não vale só a pena, não. Vale a galinha inteira. Compensa tudo. Porque a caminhada é difícil, mas a recompensa é para aqueles que perseveram até o fim. Tomar a cruz significa aceitar o perigo e o sofrimento por amor de Jesus. Eu posso ser contaminado com coronavírus e outros vírus que aparecerão. E não é profético isso aqui, nem desejando que venha. É dizendo para você que eu não estou imune de passar pelas aflições dessa vida, mas se eu estiver em Cristo, há viva esperança em mim, aleluia. Se eu estiver em Cristo, firmado em Cristo, e reconhecer Cristo como meu único e suficiente Salvador, irmãos, ainda que meu corpo padeça, a minha alma e o meu espírito está firmado naquele que vive e reina para sempre. E aqueles que morreram em Cristo, diz a palavra do Senhor, que um dia serão ressuscitados e estarão para sempre com o Senhor no seu corpo novo, incorruptível, celebrando e servindo ao autor da vida.
e desfrutando as maravilhas celestiais. Então compensa ser discípulo, porque senão eu e você vamos passar por essa vida. Talvez muitas pessoas vão se alegrar nessa vida, chegar no dia final e dizer, não tem mais esperança. Muitos não têm esperança. Muitas pessoas, como Salomão, deram tudo que os seus olhos quiseram. Tinha vontade, que beleza, quero, mas depois ele chega no final da vida e diz, mas era correr atrás do vento, era vaidade. Porque entendeu que era futilidade, o principal era temer a Deus, aleluia. O principal era temer a Deus, e hoje em dia nós vemos uma geração que não teme a Deus. Teme o Covid, teme as coisas desse mundo, o homem mau, mas não teme aquele que pode lançar a minha alma no inferno. E não é que Deus vai lançar porque Ele quer lançar, é porque eu e você optou por não ser discípulo. Eu e você não respondeu sim ao chamado dEle, dizendo, vinde a mim, e você e eu endureceu o coração e não negou a si mesmo. Pastor, mas isso é tudo de Deus. Eu creio que Deus usa, tem a soberania dEle, mas tem a responsabilidade humana. Tem a soberania de Deus, Ele é o Senhor soberano, e tudo por graça, por misericórdia, não há mérito em mim. Mas a partir do momento que eu disse sim ao Senhor Jesus, eu preciso me comportar como de fato Jesus deseja, como um discípulo dEle. Viver como Jesus viveu. Eu quero ler, só mencionar um versículo e ler outro para a gente poder terminar a mensagem de hoje. 2 Coríntios 5,17, eu só vou mencionar, você pode me ouvir dizendo assim, ó, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo, aleluia. Se alguém está em Cristo, as coisas velhas passaram, ou seja, quem está em Cristo anda em novidade de vida. Pastor Tiago pregou aqui na manhã do domingo passado, no dia da Santa Ceia, a respeito de Romanos 6, dizendo que o verdadeiro servo de Deus, ele anda em novidade de vida. Ele não mais tem prazer nas coisas desse mundo, mas em glorificar o Senhor e exaltar o nome do Senhor. E eu quero só ler o texto de Romanos, se você puder abrir comigo a sua Bíblia, eu só vou ler esse texto e vou terminar. Romanos, capítulo 8, verso 17 e 18, para dizer para você o seguinte, nós vamos trocar a nossa cruz por uma coroa. Lembra do hino que nós cantamos aqui, o 110? Até por uma coroa trocar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nós vamos fazer esse momento assim, vamos levar a cruz, vamos levar o nosso compromisso com Jesus firme, vamos ser fiéis até a morte, e nós receberemos a coroa da vida. Romanos capítulo 8, verso 17, verso 18. Diz assim, ó, ora, Romanos 8, 17 e 18. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofrermos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para se comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Você pode dizer glória a Deus, aleluia? Irmãos, o sofrimento que nós passarmos em Cristo aqui, não está para se comparar, por mais que você sofra nessa vida, diz a Bíblia que não dá para se comparar com a glória a ser revelada em nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmãos, se você ama a Deus, se você é um discípulo de Jesus, tem esperança, alegria até no sofrimento. Tiago vai dizer lá na sua carta, meus irmãos, tenha por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E Tiago 1,12 diz assim, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. Glória a Deus, aleluia. Nossa esperança está em Cristo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia tome a sua cruz, não se envergonhe de carregar a sua cruz. Não se envergonhe, não se acovarde, porque a Bíblia diz aqui no texto que nós lemos, em Lucas capítulo 9, diz, se alguém se envergonhar, porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar,
Dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai, e na dos santos anjos. Então nós não somos covardes, irmãos, nós somos daqueles que avançam. Nós somos daqueles que estão para o alvo. Nós somos daqueles que estamos firmados em Cristo. Melhor lugar para você colocar a sua vida e a vida da sua família é nas mãos soberanas do Senhor. É na presença do Senhor Jesus, reconhecendo Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Ele deu a vida lá na cruz por nós. Qualquer sofrimento que eu e você passar nessa terra, irmão, se for nele, há recompensa. Um dia o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos à noite de hoje. Essa palavra mexeu muito comigo essa semana, enquanto eu estive pensando nessa palavra, estive meditando, orando, clamando ao Senhor. Uma frase que veio ao meu coração diz assim: a cruz é temporária, mas a glória do céu é eterna. O sofrimento é temporário, mas a glória a ser revelada em nós é eterna. A gente, porque vive só uma vida terrena, não tem noção da eternidade, é para sempre, não tem fim. Então mesmo que você sofra aqui, além de não sofrermos sozinhos, porque nós temos a graça do Senhor com a gente, no mundo tereis aflições, mas tenha um bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus está contigo, amém, glória a Deus. Você não está sozinho nessa luta, e ainda a Bíblia diz que se nós perseverarmos com Ele, como diz Romanos 8,17, nós também seremos glorificados com Ele, porque nós já somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A bênção que alcança Jesus, alcança a mim e você, lá na glória celestial. Se você está aqui nessa noite, você ainda não confiou a sua vida a Jesus, você ainda não reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas você na noite de hoje, quer vir após Ele, quer negar a si mesmo e quer segui-lo, tomando a sua cruz, quero convidar você, dar um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Você está aqui na noite de hoje, você ainda não tomou essa decisão por Jesus, você não se converteu ao Senhor da sua alma, ou você que está na sua casa, você está nos acompanhando pela internet também, e você ainda não tomou essa decisão, depois coloque nos comentários: eu me decidi por Jesus hoje. Nós vamos entrar em contato com você, nós vamos ver o comentário seu, e vamos entrar em contato com você, e vamos abençoar a sua vida, e vamos, se você morar em Palmeiras, vamos te acompanhar de perto. Eu quero convidar você, em nome de Jesus, se você ainda não tomou essa decisão, tome essa decisão por Jesus hoje. Se você já tomou essa decisão, mas você está afastado do caminho do Senhor, você quer se reconciliar com Ele, você quer se firmar no caminho, você quer a partir de hoje não apenas ser multidão, você quer ser discípulo de Jesus, você quer negar a si mesmo e dia após dia com alegria tomar a sua cruz e seguir sabendo que a recompensa e vida eterna nos esperando. Eu quero te convidar também em nome de Jesus a dar um sinal com sua mão, eu quero orar por você. Vamos orar em nome de Jesus por nós. Irmãos, se alegrem, há esperança para nós. A esperança, você pode dizer amém, aleluia? A cruz é temporária, mas a glória do céu é eterna. Semeie para a eternidade. Essa vida terrena vai passar, então busque as coisas do alto onde Cristo vive. Pai, no nome de Jesus, que a graça, a bondade, a misericórdia do Senhor alcance cada irmão, cada irmã aqui nesse lugar, também que nos acompanham pela internet. Obrigado, Deus amado, por essas vidas preciosas e benditas do Senhor. Que o Senhor, de maneira muito graciosa e bondosa, derrame chuvas de bênção sobre nós, Senhor. Sobre os nossos lares, sobre as nossas famílias. Nós carecemos do Senhor. Pai, que nessa noite, homens e mulheres aqui saiam daqui com coragem, animados, ó Deus. Os que estão em casa também tomem uma decisão pelo Senhor, de negar a si mesmo, para vivermos o melhor do Senhor, que é a vontade eterna do Senhor. E ainda que nós venhamos, ó Deus, a sofrer nessa terra, ainda que passemos por aflições, ainda que sejamos, ó Deus, como a palavra do Senhor nos diz lá em Hebreus capítulo 11, peregrinos e errantes, mas que nós saibamos que nossa recompensa final e a glória eterna será lá no céu com o Senhor. E obrigado pela vida de Jesus Cristo, obrigado pela morte de Jesus, obrigado pela ressurreição de Jesus, obrigado pela esperança viva que nós temos na ressurreição de Cristo, e que essa palavra possa fortalecer a fé dos meus irmãos, a esperança dos meus irmãos, e que nenhum de nós, ó Deus, venha abrir mão da nossa caminhada com o Senhor,
Nenhum de nós venha desistir, pelo contrário, que possamos perseverar, olhando para o alto, confiados no grande amor do Senhor. Derrame graça, bênção, unção do Senhor sobre a nossa vida, a nossa história, sobre a tua igreja e sobre o teu povo. Em nome do Senhor Jesus oramos, em nome de Jesus te agradecemos e te louvamos. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus, aleluia por isso? Vamos que essa palavra venha de encontro ao seu coração em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus te anime, por você saber que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã, ou seja, o sofrimento é temporário, mas a glória celestial é eterna, e nós desfrutaremos dela para sempre com o Senhor. Quero convidar o pastor Tiago, que vai vir aqui, ele vai dar alguns avisos, e em seguida, a equipe de louvor vai cantar uma música, e o pastor Tiago vai orar, encerrando, impetrando a bênção também, tá bom? Então, enquanto o pastor Tiago vem, a equipe pode subir já, se posicionar, tá bom? E aí, em seguida, após o aviso dele, a gente vai então ter esse momento aí com louvor.